Olá, meus caros alunos, professor Luiz mais uma vez aqui com vocês, né? Vamos então falar sobre a Era Vargas, né? Após esse pequeno recesso que nós tivemos aí, nós vamos aí queimar novamente nossa cachola, nossa cabecinha aí e pensar um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre história. Nós vamos falar de uma das personagens históricas mais importantes, se não a mais importante, uma das mais importantes da história do Brasil, que foi Getúlio Vargas, né? Tanto é que fica o período que ele vai administrar o Brasil aí, de 1930 a 1945, são 15 anos, fica conhecido como um período de era, a chamada Era Vargas. Gente, e Getúlio Vargas, né? Então, o chamado período da chamada Era Vargas é extremamente importante para o Brasil. É um período em que o Brasil vai se modernizar, vai deixar de ser simplesmente um país agrícola, um país rural, para se transformar num país industrializado, um país moderno. A sociedade que nós vivemos hoje no Brasil se deve a esse período, porém não é um período de fácil aceitação, de fácil ocorrência, né, de coisas simplesmente que aconteceram de forma pacífica. Pelo contrário, é um período de muita tribulação, muitas mudanças sociais, tá? E para isso vai ter que ter uma intervenção do Estado. O governo vai intervir na vida das pessoas, principalmente para estabelecer os chamados direitos às massas assalariadas, ou seja, o direito do trabalho, né? Vai se criar a justiça do trabalho, por exemplo, tá? Essas fotos aí que vocês veem da revista é a forma como Getúlio Vargas chega ao poder através de um golpe de Estado, tá? E esse golpe não foi pacífico, né? Nós estamos vendo aí pessoas do exército, né? São soldados do exército amarrando seus cavalos lá no Marco Zero do Rio de Janeiro, tá? Então essa foto aí, a foto que aconteceu aí em 1930, e mostra que o Vargas não chegou simplesmente de forma pacífica, né? Pelo contrário, ele vem por meio da força. Pois bem, gente, Getúlio Vargas, né? Ele é um político gaúcho que vem lá, obviamente, do Rio Grande do Sul, e ele vai permanecer o maior período na presidência do Brasil, certo? Período conhecido como Era Vargas, que são 15 anos, de 1930 a 1945, e depois eleito democraticamente em 1951 e 1954, totalizando 18 anos à frente do Brasil, tá? É um líder extremamente carismático, populista. Ele vai inaugurar um sistema de governo chamado populismo, que nós temos até hoje aí, está muito flagrante no nosso dia a dia, e que vai confundir muitas vezes a obra e o líder, tá? Ele é, sem dúvida, um dos grandes estadistas do mundo, tá? Isso no século XX. Sem dúvida, o Vargas ele tem essa característica. Bom, gente, para a gente poder tentar entender o que levou Vargas ao poder, né, a se estabelecer e mudar o Brasil, nós temos que entender como é que era antes esse Brasil, né? Na verdade, nós tínhamos uma população extremamente rural, um Brasil rural, que estava já migrando para a cidade, tá? Principalmente devido às crises econômicas, sobretudo com a crise do café, tá? Era uma república com bastante vícios,
principalmente porque a chamada República Velha ou Primeira República, ela vai se priorizar muito na parte legal, na parte econômica, porém vai esquecer os direitos sociais, tá? A população não tem direito social algum durante o chamado período da Primeira República. É uma democracia debilitada, principalmente pelo sistema de votação. Ora, o sistema de votação é extremamente frágil, o chamado voto de cabresto, ele era muito burlado, era muito complicado, certo? E acabava levando às fraudes eleitorais, tá? O povo brasileiro extremamente desorganizado e composto pela maioria de analfabetos, ou seja, essa grande maioria de analfabetos não votava e não participava da vida política do Brasil. Pois bem, gente, e Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, uma pessoa extremamente inaugura uma chamada política populista e fica conhecido como pai dos pobres, né? Por quê? Porque ele vai estabelecer os primeiros direitos sociais e trabalhistas da população, certo? Os trabalhadores, então, vão conquistar diversos direitos, tá? Desde da carteirinha de trabalho, olha ali a nossa azulinha ali, certo? Essa carteirinha é Getúlio Vargas quem vai estabelecer, tá? E junto com ela os direitos sociais, tá? Direito à aposentadoria, direito à seguro-saúde, certo? E assim por diante, tá? Ele tem aí, ele vê com a população, justamente por ele atingir essa população, ele vai estabelecer então esses direitos políticos, obviamente pensando no poder do voto, certo? Lembrando que na democracia, quanto mais voto você tem, mais poder você tem diante aos seus adversários políticos, tá? Então, gente, uma coisa que nós temos que observar é que a época que Getúlio chega ao poder é em 1930. Ora, nós estudamos que em 1929 nós tivemos uma crise capitalista no mundo, né, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os Estados Unidos, então, vai levar o mundo inteiro a uma crise mundial. E essa crise chega ao Brasil também, certo? Principalmente porque o produto principal do Brasil era o café, certo? Que é um produto de exportação, porém é um produto de sobremesa. Como assim, professor, um produto de sobremesa? É um produto que você usa ele quando sobra dinheiro. Você não vai deixar de comprar 1 quilo de arroz para comprar 1 quilo de café, certo? Então, entre você se alimentar ou tomar um café, você vai priorizar o produto, o alimento, certo? E é um período justamente que vai romper com a estrutura política. Por quê? Porque quem estava no poder durante toda a República Velha, né, eram os chamados cafeicultores, os produtores de café, as oligarquias do café, certo? Que eram representados pelo Estado de São Paulo, certo? E isso então vai haver uma reviravolta, um rompimento com a chamada política do café com leite. Política do café com leite, só lembrando, alternância de poder entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Minas, o leite, café, São Paulo, tá? Na verdade, em 1929, em 1930, haveria uma sucessão presidencial, e nessa sucessão presidencial, quem seria a vez seriam os políticos de Minas Gerais, tá? E São Paulo lança um político independente, certo? Acontece que isso vai levar então ao rompimento dessa política, tá? Justamente por São Paulo ter lançado um político independente, Getúlio Vargas vai se candidatar, vai perder a eleição, tá, gente? Não consegue se eleger, né, na verdade, mas mesmo assim ele
dá um golpe de Estado, certo? Apoiado por forças do exército, assim como oligarquias, né? E acaba assumindo o poder. Por isso, então, ali o questionamento: revolução ou golpe? Na verdade, foi um golpe de Estado, as bases continuam mais ou menos a mesma. Muito bem, gente. E Getúlio, então, recebeu apoio quando foi dar esse golpe, basicamente de duas, né? Duas alas, né? As alas mais importantes, certo? As chamadas oligarquias rurais, que queriam o restabelecimento após o golpe, eles queriam a mudança, que não fosse, não subisse ao poder o Júlio Prestes, que tinha sido eleito, tá? Porém, eles queriam que voltasse logo, que houvesse uma nova eleição, uma nova constituição, aí junto com o apoio também de uma classe média, tá? Que queria que voltasse ao regime democrático, tá? Porém, havia um outro grupo que apoiou também Getúlio, os tenentes, né? Quem que são esses tenentes? Esses tenentes fizeram parte do chamado movimento tenentista ali na década de 20, tá? E eram tenentes do exército brasileiro que se rebelaram, certo? Que estavam exilados. Esses tenentes eles voltam junto com Getúlio ao poder. E esses tenentes eles pensam no Brasil de uma forma centralizada, um Brasil nacional, um projeto grandioso para o Brasil, tá? Então eles querem uma economia centralizada, uma modernização do Estado brasileiro de uma forma de força, de uma forma mais forte, tá? Importante, tem algumas postagens hoje no Facebook, especialmente, tá? Que você vai ver lá, Getúlio Vargas era do Exército. Na verdade, Getúlio Vargas não era do Exército, tá, gente? Getúlio Vargas era um político civil. Porém, a figura dele ficou tão associada a esse grupo de tenentes que até hoje muitas pessoas pensam que Getúlio era do Exército, o que é um erro histórico, tá? Então, isso daí para vocês verem o poder dos acontecimentos daquela época acabam refletindo até hoje. Obviamente, o grupo que vai ser privilegiado é o grupo dos tenentes. Pois bem, certo? Então, nesse governo provisório, a primeira coisa que ele faz é rasgar literalmente a Constituição de 1891 e estabelecer um decreto que vai dissolver o poder legislativo em todas as instâncias, né? Deixa de ter, por exemplo, a Câmara Municipal, as assembleias estaduais e a Assembleia Municipal, tá? E a Assembleia Federal, desculpa, tá? Vargas vai acumular o poder tanto de executivo e legislativo e passa a governar então por meio de decreto, ou seja, ele mesmo faz a lei e ele mesmo manda executar, certo? Isso as lideranças estaduais vão acabar se descontentando com esse formato. Ora, o político precisa do cargo público, né? Ele precisa ser vereador, ele precisa ser deputado. Isso então acaba descontentando a classe política que quer o retorno da vida normal, né? Ou seja, eles querem novas eleições. Bom, e nesse contexto, né, desse descontentamento da classe política, vai levar a um movimento chamado MMDC em São Paulo, tá, em 1932, que vai ser uma rebelião armada, uma guerra civil, literalmente, tá? Nesse entreveiro, nessa guerra civil, então os paulistas que tinham apoio de Minas Gerais e também dos gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, juntamente com os mato-grossenses, acabam entrando em guerra, acabam declarando guerra contra Getúlio Vargas, tá? Porém, os mineiros e os gaúchos acabam te retirando apoio, somente o Mato Grosso que vai socorrer São Paulo, tá? Vai acontecer o óbvio, logicamente, São Paulo não tem condição para ganhar essa guerra,
certo? Mas vai lutar aí durante 3 meses, tá? Na prática, São Paulo vence. Por que na prática vence? Porque Getúlio, percebendo da situação do descontentamento da classe política, vai fazer o que eles querem, ou seja, vai fazer eleições. Tá? Logo em seguida, então, nós temos no ano de 33, 1933, a eleição para uma nova constituinte, uma nova Constituição brasileira. Muito bem, gente. Então essa Constituição ela é promulgada, certo? Em 1934, certo? E ela vai estabelecer novos pontos ao Brasil. É uma Constituição muito, muito liberal, certo? Uma das mais liberais que o Brasil já teve. E nela vai estabelecer, por exemplo, o voto secreto, o voto das mulheres, direitos trabalhistas com salário mínimo, jornada diária de 8 horas, certo? Férias remuneradas, entre outros direitos. E também a centralização econômica, chamado nacionalismo econômico, coisa que estava muito em vigor na época. Lembrando que ali os países estavam tentando se reerguer da crise de 1929, tá? Nessa Constituição ficou estabelecido a eleição indireta de Getúlio Vargas. O que é eleição indireta, professor? Ora, os deputados é que vão eleger, então, Getúlio como presidente do Brasil, com mandato até 1938, porém, nessa época não havia reeleição, o que daria certo, então, para os inimigos de Getúlio, que ele sairia em 1938. Ora, dos males, o menor, então, na visão dos opositores, tá? Nessa fase vão aparecer dois grupos, como eu falei para vocês. É uma Constituição liberal, uma Constituição muito democrática. Justamente por ela ser liberal, ela aceita os pensamentos diversos, os pensamentos que não correspondem ao pensamento de todos, tá? E né, aí vão aparecer dois grupos que vão se destacar, os chamados integralistas, que é uma vertente do fascismo, nazismo europeu, tá? E os aliancistas, ou seja, os comunistas, a esquerda, tá? Conhecido como os movimentos conhecidos como de esquerda. Então tá, gente, né? Esse movimento integralista, como fica conhecido aqui no Brasil, é um movimento baseado no fascismo do Mussolini, no nazismo do Hitler, certo? Ele achava que era a melhor forma, então, de sair da intervenção do Estado. Eles defendiam, então, o combate ao comunismo, o nacionalismo extremado, certo? Uma disciplina, uma hierarquia dentro da sociedade, a entrega total do poder ao único líder, né, ao Estado, né? E faziam então parte desse movimento muito, muito parecido, inclusive com saudação chamada Anauê, em vez do Heil Hitler lá da Alemanha, se saudava fazendo Anauê. Tinha esse símbolo aí que vocês estão vendo, o sigma, né, que é um símbolo grego, um símbolo que se chama soma, né, que está inclusive presente aí na planilha do Excel, tá, gente? E do outro lado nós temos a chamada força das esquerdas, né? Uma aliança, o ajuntamento de todos os movimentos de esquerda aqui do Brasil na época, é a chamada Aliança Nacional Libertadora, tá? Lembrando, gente, olha como é importante a gente ter uma contextualização histórica, tá? O mundo capitalista tinha entrado em crise, certo? O capitalismo liberal tanto na parte econômica quanto na parte política, certo? Havia entrado em crise em 1929. Os países tidos como comunistas, ou seja, de esquerda, eles não tinham entrado em crise econômica. E aí levou muitas pessoas a acharem que a esquerda, que o comunismo seria a melhor solução, certo? Então eram compostos, principalmente essa aliança, né, pelos setores sociais, tá? Mas boa parte vinham as ordens do Partido Comunista, que recebiam ordens diretamente da Rússia.
E esse movimento comunista contava como seu presidente de honra, né, Luiz Carlos Prestes, era um ex-tenente que havia se tornado comunista, que havia se refugiado na União Soviética, tá? E vem clandestinamente para o Brasil, junto com a sua futura esposa Olga Benário, tá? Com o objetivo de estabelecer uma revolução comunista aqui dentro, certo? A proposta deles, o não pagamento da dívida externa, certo? Nacionalização das empresas estrangeiras, reforma agrária, dividindo então os latifúndios entre os camponeses, é a mesma revolução que aconteceu na Rússia em 1917, tá? E é justamente, eles vão tentar a base da Revolução Russa, ou seja, o descontentamento, sobretudo do Exército, das patentes mais baixas do Exército, da Marinha, Aeronáutica, né? Para que eles pudessem então tomar o poder. E em 1935 é então deflagrada essa tentativa de golpe de Estado, né? de revolução aqui dentro do Brasil, certo? É chamada intentona comunista, tá? Porém, não vai conseguir, vai ter algumas revoltas, né? Alguns aquartelamentos, porém isso daí não vai conseguir chegar a efetivar um golpe. Pelo contrário, tanto o Luiz Carlos Prestes quanto a Olga Benário acabam sendo presos, tá? Acabam sendo descobertos, presos, e isso acaba então com o movimento comunista. Detalhe, isso vai dar muita força a Getúlio Vargas. Era o que Getúlio Vargas, era o pretexto que Getúlio Vargas queria. A partir daí ele começa a governar com um estado de sítio, ou seja, um estado de exceção, certo? Ele começa a decretar novamente aquela Constituição liberal, começa a ser cortada, a ser podada, tá? E aí, no dia 10 de novembro de 1937, inicia-se o chamado Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, tá? Ele vai lá e anuncia, a pretexto de um plano demoníaco, né, de um plano revolucionário que ia dar o golpe de Estado aqui no Brasil, nós vamos falar sobre ele. Então Getúlio vai até o rádio é o grande tecnologia, a grande forma de atingir o povo, e anuncia então o fim da Constituição. Ele vai estabelecer uma nova Constituição, dessa vez escrita por ele, e vai então dar início a um dos períodos de maior ditadura do Brasil, tá? Uma das ditaduras mais sanguinolentas, mais bárbaras que o Brasil já teve. Então tá, gente, como eu falei para vocês, né, o Getúlio vai tomar conhecimento de um plano fake, né, um chamado plano Cohen, certo? Já haviam fake news nessa época, tá, gente? Esse plano fake falava de uma possível invasão da União Soviética aqui no Brasil, certo? E juntamente com esse pretexto, utilizando-se desse pretexto, Getúlio Vargas então rasga a Constituição, que ele falava que era muito liberal, para ele não servia, e coloca então uma nova Constituição em prática, chamada polaca, né? De tendências claramente fascistas, ou seja, autoritária, uma Constituição muito autoritária para os padrões democráticos. Então, nesse período aí do chamado Estado Novo, Vargas vai impor então uma censura aos meios de comunicação, vai reprimir a atividade política, fechando partidos políticos, vai perseguir seus inimigos políticos, vai proibir as bandeiras dos estados, as constituições estaduais não vão mais existir, nem do município, tá? Nem a bandeira do município, suspende todos os direitos e garantias individuais. Isso quer dizer o que na prática? Na prática, se o delegado de polícia olhasse para você e quisesse te prender, ele simplesmente te prenderia. Você ficaria preso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, sem ter nem sequer um processo legal aberto contra você.
Bom, gente, porém, nesse período justamente do Estado Novo, se uma coisa que a ditadura consegue fazer é estabelecer a vontade do líder, certo? E justamente por ser um período de ditadura, certo, estabeleceu-se então planos econômicos bastante eficazes, tá? Como, por exemplo, vai se possibilitar a diversificação, ele vai determinar que se diversifique a produção da agricultura, certo? Cultivo de algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais, frutas tropicais. O Brasil para de ser apenas uma monocultura de café, certo? Outros produtos vão se entrar e vão ter sua importância, tá? Vai adotar medidas econômicas nacionalizantes. Na indústria vai priorizar a fabricação de produtos naturais e substituir importações, né? Preocupou-se com a indústria de base. Indústria de base, quando a gente fala, é aquela indústria mãe. E a indústria mãe é a siderurgia, tá? É a produção de metal, tá? E aí vai se estabelecer a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, que é a mineração, certo? Então são essas duas principais indústrias que vão se estabelecer nesse período, tá? Justamente então por haver então uma industrialização, né, o povo vai começar a trabalhar nessas indústrias, né, vão se criar diversas leis trabalhistas, tá, inclusive com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, onde vai dar os direitos básicos do salário mínimo, jornada diária de 8 horas, tá, e assim por diante. Justamente por essa política, né, que ele fica conhecido como pai dos pobres, tá? Então tá, ali a gente vê aqueles cartazes, né? O trabalhador tem seu lugar no Estado Novo, né? E assim por diante. Vai se mitificar muito a figura de Getúlio aqui no Brasil. E justamente por mitificar, né, por glamorizar a figura do líder, é que é uma característica muito própria dos regimes fascistas, né? Adolf Hitler, como a gente vê na foto aí ao lado, fazia isso. A outra foto é do Getúlio, sendo saudado, ele usava os estádios para poder falar com a população, era saudado, era ovacionado pelo povo, querido pelo povo, né? Como se fosse o grande líder do Brasil. O Getúlio, ele, justamente nesse período do Estado Novo, ele tinha muitas características onde, em 1937, nós temos uma ascensão dos governos nazifascistas na Europa. Tudo levava a crer que o Brasil, então, se aliaria, né, se pegaria ali o mesmo lado desses governos, o que não é bem isso, que não é isso que vai acontecer. Gente, então tá, e justamente nessa situação de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, os Estados Unidos declara guerra ao eixo, né? À Alemanha, ao Japão, à Itália, certo? E o Brasil vai acabar se aliando, certo, aos Estados Unidos. Getúlio Vargas observa nisso daí uma grande oportunidade, certo? E vai então financiar a construção da indústria brasileira, a base industrial brasileira, com os Estados Unidos, tá? Principal acontecimento então é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1944 a 45. O Brasil declarou guerra em 42, porém só vai mandar tropas em 44 e 45. E essa é uma grande contradição de Getúlio Vargas, né? Getúlio, que parecia ser adepto do nazifascismo, vai acabar apoiando os Estados Unidos, tá? A derrota do nazifascismo na Europa, certo? A vitória das democracias, dos chamados governos aliados, tá? Vai acabar também botando fim ao Estado Novo. Muitas pessoas que foram lutar lá na Europa vão chegar aqui no Brasil e vão questionar, falar, ora,
Lá eu estava lutando contra um ditador. Por que eu chego no Brasil e aqui eu tenho um ditador, tá? Então temos que voltar para a democracia. E isso vai ser então o fim, né, do Estado Novo, né? Em 1929, em 29 de outubro de 1945, tá, o exército vai cercar o Palácio do Catete e vai mandar o Getúlio Vargas de volta para a terra dele, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, tá? Entretanto, não vão caçar os direitos políticos dele, certo? O Getúlio Vargas continua dando carta politicamente, sendo uma personagem política muito importante no cenário nacional. Tanto é que ele volta como presidente eleito em 1951, tá? Então aí já é outra história. Então, gente, um abraço. Eu vou passar aí, vamos passar para o estudo dirigido. Pois bem, gente, então para essa semana aí nós vamos assistir essa videoaula. Ficou um pouquinho comprida, mas Getúlio Vargas é muito conteúdo, não dá. Ainda eu tentei maximizar ao máximo, tá? Vou postar mais alguns videozinhos, certo? Vamos ler o livro didático aí das folhas 116 a 131 e resolver as 10 questõezinhas ali, da página 132, né? O quiz eu já estou postando ali no Classroom, certo? E aí fica a dica, né? Vamos estudar, né? Estude, pois a caneta é mais leve que a pá, né, gente? É mais leve que o rodinho, é mais leve que a enxada, certo? Vamos usar então nossa cabeça, nosso cérebro aí para ganhar nosso dinheirinho tão suado, tão merecido. Um abraço para todos, uma boa semana, bons estudos para todos vocês. Até mais, meus queridos alunos.